Boa tarde, amigos e amigas aí da internet, amigos do Facebook, amigos do YouTube. Uma boa tarde com Jesus. Muito bom estarmos aqui mais uma vez de volta, com a graça do Senhor nosso Deus, nesta tarde, este dia 12/7/2026, pontualmente 5 horas da tarde aqui, no meu relógio. Estamos aqui felizes por estarmos de volta mais uma vez, com a graça do Senhor nosso Deus. Que Deus permaneça abençoando a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs aí, da mensagem, da qual eu também faço parte. Que Deus permaneça abençoando a cada um de vocês, vocês que estão aí compartilhando esse trabalho, vocês que oram por esse trabalho, os irmãos que gostam desse trabalho. Que Deus abençoe vocês todos aí. Os pastores que apoiam esse trabalho nosso aqui, eu agradeço cada um, a Deus, a cada um desses servos de Deus aí que tem orado por esse trabalho aí. Que Deus permaneça abençoando a cada um de vocês aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é muito bom ter cada um de vocês aí com a gente. Meu muito obrigado de todo o meu coração, viu? Cumprimentar os pastores aí da mensagem. Tem vários pastores aí, né, que acompanham esse trabalho, que gostam desse trabalho. Nosso querido pastor João Bispo, ali de Santa Maria, Gravataí, Rio Grande do Sul. É um pastor que tem aí observado esse trabalho, né? E a gente sabe que quem é de Deus ouve que é de Deus. Eu não tenho dúvida que ele é um homem de Deus. E quem é de Deus escuta a palavra do Senhor nosso Deus, né? O pastor José Dolari, pastor Mauro Cardoso também ali de Arapongas, missionário Elias Venâncio ali, a irmã Judite ali de Chimoio, Moçambique, África, pastor Nelson Mudo também, pastor Elton da Bahia, irmão José Ailon de Planalmira, Goiás, pastor Vicente de Palmas, né? Pastor Iracilde de Confresa, Mato Grosso, os irmãos ali também pastor Edmilson ali de Redenção, Pará, pastor Dimar ali de Gurupi, Formoso do Araguai também. Que Deus abençoe esses irmãos aí. Meu amigo Reginaldo ali, de Anápolis, né? Irmã Dinar, irmão Valdomiro ali de Catanduva, Primanai de Limeira, a Isa, o Panco ali o Panquinho ali de Lins também. Parabéns, Isa, ali pela netinha sua que nasceu, né? A Serena Galdino. Criança linda, abençoada, viu? Que Deus abençoe a todos vocês aí, viu? Muito bom, né? Ter cada um de vocês aí com a gente. Os primos ali de Campinas, né? O Guilherme, o William também, os pais deles ali, que são meus primos também. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Meus cunhados aí de Campinas também. A minha irmã Rosa ali de Curitiba. Deus abençoe a Rosa, o Carlinhos, todos vocês aí, família, tá? Que Deus abençoe. É muito bom, mas muito bom ter cada um de vocês aí com a gente, tá? Maurinda de Goiôerê, irmão Natanael ali de Ponta Grossa também, que Deus abençoe o irmão Natanael, né? Pastor José do Lari, que está sempre acompanhando esse trabalho aí também, né? Pastor Francisco Mesquita ali de Curitiba, não tenho dúvida de que ele é um homem de Deus também, que Deus abençoe ele, o ministério dele ali também, viu? O Valdemiro aí de Curitiba também, Valdemiro, um abraço, Piá, que Deus abençoe você, Dona Olga, sua mãe também, todos vocês aí, viu? Muito bom ter vocês aí com a gente, tá? Meu muito obrigado de coração a cada um dos irmãos que gosta desse trabalho, né? Muito bom ter vocês com a gente, tá? Domingos ali de Silvanópolis, Tocantins, Domingos, a Graça, né? O Diogo, a Amanda, que é o casal de filho deles, que Deus abençoe eles, prefeito Mateuzinho, Vinícius, também o Vinicinho, que é vice-prefeito, todo esse povo aí, que Deus abençoe todos vocês, viu? Raimundo Nonato, todo mundo aí, viu? Isaura Galdino Oliveira, Nino, Deus abençoe a sua live, Nino, Deus abençoe a sua live. Mandar um abraço também ali pro Ícaro, meu sobrinho aqui, né? Eu sou tio avô dele aqui de Marialva, o Lau, a Creide, tá? Meu amigo Hélio ali também de Mandaguari, é o pastor Adriano também, a Luzia da Boa Vista, tá? Que Deus abençoe vocês todos aí, gente, viu? São muitas as pessoas, né? A gente não consegue lembrar de todo mundo,
mas Deus conhece cada um de vocês. É muito, mas muito bom ter vocês com a gente aí, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já quero ler lá o Salmo 19 aqui, para a gente já poder estar entrando na palavra de Deus, né? Não quero fazer uma live longa, né? Um trabalho que a gente não precisa ficar aí falando muito tempo, né? Porque a fé vem pelo ouvir pela palavra do Senhor nosso Deus, né? Que Deus abençoe todos vocês, gente. É muito bom mesmo ter a cada um de vocês. Quero mandar um abraço para a Meire, também a sogra do Fábio ali de Dianópolis, Tocantins, todos eles em família ali, viu? A Juliette, né, que é a esposa do Fábio também. Que Deus abençoe todo esse povo aí também, viu? Forte abraço, gente. Que Deus ilumine todos vocês. Tá? O Miguel Moreiras ali de Silvanópolis, Tocantins também. Deus abençoe ele. Pastor José Dolari está assistindo. Forte abraço, Pastor José Dolari. Deus abençoe meu irmão aí, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua com esse trabalho abençoado aí, irmão. Um trabalho muito blindado por Deus, iluminado aí, viu? Que Deus abençoe grandemente o irmão aí. E que esse trabalho resplandeça cada vez mais, viu, meu irmão? Muito bom ter esses varões de guerra aí, esses varões de Deus aí junto com a gente aí, viu? Muito obrigado de todo o coração. Se eu esqueci de alguém, Deus não esquece de ninguém, né? Deus abençoa, precioso irmão. Amém, pastor José Daria. O senhor também é um homem, um varão de Deus, um pastor precioso por Deus, viu? Que Deus abençoe, meu irmão, ricamente aí, ó. Manda um abraço para os irmãos aí, da igreja aí, todos os irmãos aí, viu? O povo aí de Campo Largo, né? E parte de Curitiba também. Deus abençoe, viu? Irmão José de Souza, irmão Daniel, né, que está ali no ministério do pastor Francisco Mesquita. Deus abençoe todos esses irmãos aí, viu? A todos aí, pastor Donizete José Pereira de Americana também, né? Foi meu primeiro pastor, que Deus abençoe ele, tá? E, enfim, também a todos, pastor Luiz Mendes, pastor Jonas de Goiânia, né? E assim, que Deus permaneça abençoando esses varões de guerra e varão de fé, né? Homens de Deus abençoados aí. Quero mandar um abraço para o Osley ali também de Silvanópolis, Tocantins. Pastor Ed, todos eles ali, viu? Que Deus abençoe esses irmãos também aí. Muito bom, Júnior, o Alessandro, né? Todo o povo ali de Silvanópolis, Tocantins. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? A Osiane, o povo dos Morenos lá também. São todas pessoas que a gente conhece, são amigos da gente, né? Que Deus abençoe vocês. Vamos ler o Salmo 19, então, para a gente já poder estar entrando na palavra do Senhor nosso Deus. Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai de seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é demonstrado o teu servo, e em guardar a grande recompensa, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me todos os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador.
Quero sempre lembrar e agradecer aos irmãos, as pessoas aí que gostam desse trabalho, né? Que Deus dê mais revelação, né? Dê revelação a mais, cada uma dessas pessoas precisa, esses irmãos aí que acompanham esse trabalho aí, né? Que Deus abençoe cada um deles. A gente anda no mesmo espírito, né? Que é o espírito da mensagem que Deus deixou nessa terra para os escolhidos dele aqui nesta terra. Que Deus permaneça abençoando a todos vocês, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já vamos então ler a palavra do Senhor agora, aqui já nesta tarde. Nós vamos ir para ali no livro de Lucas, né? No livro de Lucas, Lucas 19, versículo 5. Lucas 19 e versículo 5, que diz assim, vamos ler aqui. Lucas 19, versículo 5, que diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com gostoso, tá? E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. Quer dizer que ele teve gosto de receber o Senhor Jesus na tua casa, né? E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amado Deus e Pai, que o Senhor acrescente as bênçãos do Senhor à leitura desta palavra, em um nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que através desta live, não somente daqui, Pai, mas de todos os filhos do Senhor que estão levando a palavra do Senhor nos quatro cantos desta terra, Pai. Esses pastores, irmãos aí, evangelistas e obreiros, os heróis da fé, Pai, aqueles que caminham nas pegadas do Senhor nosso Deus nesta terra. Que o Senhor possa chegar no coração de cada escolhido do Senhor nesta tarde, Pai, e libertar cada pessoa que está lutando nesta terra, Pai, contra a enfermidade, contra qualquer problema que tiver, Pai. E que o Senhor abençoe a leitura da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, baseado nesses versículos que nós limos aqui, nós vamos falar então nesta tarde sobre isto. Ele viu você. Ele viu você. Tá? Agora você vê o quanto que é interessante, né? Porque veja só, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu, ele era um homem que tinha má fama, irmão, mas ele era um homem que temia Deus. E ele não era apegado a bens materiais, né? Ele era um escolhido de Deus. E aquele homem, a palavra do Senhor diz que ele era um homem Zaqueu, ele era um homem de estatura pequena, né? Ele, no meio da multidão, ele era muito pequeno, diz que ele era bem anão, né? E ele não... Roberto Silva Santos, amém, eu creio e recebo. Aurinda Oliveira está assistindo, Deus abençoe, irmã Aurinda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz tempo que eu não vejo a minha irmã aí. Deus abençoe a senhora, minha irmã. A senhora é uma serva de Deus, viu? Deus abençoa grandemente a senhora e todo o povo aí de Goiôerê, viu? Roberto Santos Santos, amigo aí de Anápolis, Goiás. Deus abençoe, Rod. Obrigado por estar aí.
Agora você veja bem, irmão. Jesus, ele passou daquele caminho porque ele sabia que Zaqueu estava ali. Agora ele falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aquela casa, irmão, é Zaqueu, é o corpo de Zaqueu, porque nós somos a igreja. Você vê que, por isso que nós estamos falando nesta tarde, ele viu você. E quando Deus vê uma pessoa, irmão, nesta terra, Deus, ele vai ao encontro dele. A palavra, irmão, a palavra ela vai chegar até ele. Entra aí, gente, vamos compartilhando, viu, gente? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso querido pastor João Bispo deve estar sempre dando um aviso para a gente. Deus abençoe ele. Eu creio que é ele que está mandando pedindo, né, para que a gente pegue para as pessoas participarem aí. Entra aí, gente, vão participando aí, viu? Muito bom ter cada um de vocês aí. Agora você vê, irmão, quanto é interessante quando ele vê você, ele viu você, quando ele vê uma pessoa nessa terra, irmão, a palavra dele, ele vai de encontro com a pessoa. Mas a palavra de Deus, irmão, ela vai atrás só dos escolhidos, porque aquele que não é de Deus não vai aceitar. E Zaqueu, irmão, ele era um homem pequeno, ele era um anão, e no meio da multidão ele não conseguia ver Jesus. Então ele subiu em cima daquela figueira, para que ele pudesse ver Jesus. Jesus olhou para ele e falou: eu te vi antes que você subisse, eu já tinha te visto. Então Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa, porque hoje a salvação é chegada em tua casa, irmão. Então a palavra de Deus, irmão, ela chega em cada filho e filha de Deus nesta terra. Porque se ele te viu, irmão, se ele viu você, como ele me viu, ele viu a senhora irmã Orinda, grande amigo Roberto Silva Santo, se ele viu você também, Rod, ele está chegando no teu coração, como ele chegou no coração de Zaqueu, como ele chegou, ele passou ali, porque ele sabia que Zaqueu ia estar ali em cima daquela árvore ali para ver ele passar. E você vê que Zaqueu, irmão, era um predestinado de Deus, e para o povo ele era um homem de má fama. O povo achava que ele era um tomador de imposto daquele povo naquele tempo. Mas ele era um homem que ele temia Deus e ele fazia grandes obras nas coisas de Deus. E desta maneira, irmão, cada filho e filha de Deus que veio a essa terra são tomados por esses caminhos. São tomados por esses caminhos. Se você observar bem aqui, irmãos, olha, aqui no livro de Crônicas, aqui em 2 Crônicas 7, versículo 11, Deus fala e aparece para Salomão e lhe faz promessa. Assim ele faz para cada um que ele viu. Filhos e filhas de Deus, assim ele faz com cada um que ele viu. É por isso que nós estamos falando. Ele viu você, como ele me viu, como ele viu Zaqueu, como ele viu cada profeta, como ele viu cada filho e filha dele aqui nesta terra. E se ele te viu, irmão, você está seguro nas mãos de Deus. Por quê, irmão? Porque ele vem e faz morada naquele compartimento do teu coração, como ele fez no meu. Como ele mora naquele compartimento do meu coração. Você vai sentir dentro de você aquela mudança que o Espírito Santo, ele faz em você. Zaqueu era um homem que já tinha Espírito Santo. Quando Jesus encontrou com ele, ele já era predestinado para ter aquele encontro com Jesus, irmão. E assim é cada filho e filho dele, cada filho e filha dele aqui nesta terra que é predestinado para entrar no reino de Deus. Por isso que eu estou falando, ele viu você.
Mas você que está entregando a tua vida de corpo e alma, irmão, para Jesus, que está deixando esse mundão de pecado aí, ó, e deixando Deus guiar a sua vida, como Ele fez comigo, Ele faz com cada um desses filhos que teme a Ele. Você pode ver aqui, ó. Aqui, ó. 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7. Versículo 11. Está escrito assim, ó. Por isso que eu falo, Ele viu você. Como Ele viu Salomão. Ele viu cada irmão aí que teme a Ele. Como Ele viu o rei Davi, que foi pai de Salomão. Como Ele viu Moisés, como Ele viu Enoque. Como Ele viu Abraão, nosso pai Abraão. Como Ele viu o profeta Josué. Como Ele viu Cedraque, Mesaque e Abednego. Como Ele viu lá no começo Noé e apareceu para Noé. Por quê? Porque Ele viu. Ele viu você. E se Deus te viu, irmão, você vai ter um encontro com Ele. E esse encontro, irmão, é para um resumo total da sua vida, como eu encontrei com Jesus. Eu já acreditava em Jesus. Eu já acreditava em Jesus, mesmo quando eu estava lá no mundo, irmão. Quando eu estava lá no mundo do pecado, eu já temia Deus. Mesmo quando eu estava lá no mundo do pecado, eu mentia, fazia coisas erradas. Fiz muitas coisas erradas na minha vida. Mas aquele pecado, Deus apagou de debaixo dos céus. Porque eu me arrependi. Aquele pecado, Deus esqueceu aquele pecado meu. Por quê, irmão? Porque eu me arrependi e larguei. Eu larguei aquele mundo do pecado. E assim são com cada pessoa, homens e mulheres, o ser que Ele viu. Ele viu você, se Ele viu você, então você vai ter um encontro com Ele. Agora veja bem aqui, ó. 2 Crônicas 7, versículo 11 diz assim, ó. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Por quê, irmão? Sabe por quê? Salomão foi um profeta, um rei que ele era filho de Davi. Ele temia Deus completamente, andava nos caminhos do Senhor nosso Deus. É tanto que quando Deus falou para Salomão, você pede tudo que você quiser, que eu te darei. E até os reinos, Salomão falou, Senhor, eu quero sabedoria. Porque Deus sabe o que um cristão vai pedir. Olha, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Olha a promessa, irmão, que ele fez para Salomão. E assim, irmão, ele faz com cada filho e filha dele. Porque ele fez isso para o profeta Elias. Ele fez isso para o profeta Josué. Ele parou a própria natureza, parou o próprio tempo. Josué simplesmente abriu a boca e falou, Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Ele parou o próprio tempo, irmão, a própria natureza. Por quê? Porque Deus viu ele. Ele viu você. Como ele viu os profetas, ele viu eu. Ele viu você, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado. Você vê? Ele falou assim, ó. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício.
se eu cerrar os céus e não houver chuva. Ele fez isso aí com o profeta Elias, irmãos. Através da boca do profeta Elias, Deus cerrou os céus durante 3 anos e 6 meses, e nem o orvalho do céu sequer caiu, porque Deus viu o profeta Elias, irmão. Ele me viu. Ele viu o senhor pastor João Bispo. Ele viu o senhor pastor José Dolari. Ele viu o senhor pastor Donizete José Pereira. Ele viu pastor Mauro Cardoso de Arapongas. Ele viu você, missionário Elias Venâncio. Ele viu a senhora irmã Aurida. Ele viu cada um desses servos. Ele fez isso, ele fez essa promessa. Ó, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Agora no versículo 14 ele disse, olha, e se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, irmão. É isso que Deus faz, irmão, com os escolhidos dele nesta terra. Por quê, irmão? Ele viu você. Ele me viu. É por isso que hoje, irmão, com a graça do Senhor nosso Deus, eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui todos os domingos, com a força do Senhor nosso Deus. Só não vou estar aqui se for um caso de força muito maior que eu não consiga estar aqui. Mas esse trabalho aqui, enquanto Deus me der vida, ele vai continuar aqui na cidade de Marialva. Tá? Porque isso aqui eu sei que tem heróis e heroínas da fé aí que estão orando por esse trabalho. Tem pessoas aí compartilhando esse trabalho, porque a palavra do Senhor, como está escrito também lá em Isaías 55, a palavra do Senhor, ela vai aonde tem uma alma que tenha que ouvir a palavra do Senhor, e ela vai fazer tudo aquilo que apraz para o reino do Senhor nosso Deus. É por isso que nós estamos dizendo, ele viu você. Você vê a promessa que ele fez para Salomão? Ele falou, ó, se eu cerrar os céus, se não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ele disse, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Tá vendo? Por quê, irmão? Porque escolhi e santifiquei esta casa para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então é isso que Deus faz com cada filho e filha dele que ele viu nesta terra. Se ele viu você, meu irmão e minha irmã, como ele me viu, se você tem essa fome que eu tenho, como eu tenho de Deus dentro de mim, eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, você que está aí do outro lado, não vai perder esse arrebatamento, eu tenho certeza, porque ele viu você, como ele me viu também. Tá? Eu vou passar umas leituras aqui, irmão, tá? E já vou indo aqui para outras leituras também. Tá? Agora veja bem, quando Deus ele vê um filho dele nessa terra, irmão, nada consegue fazer o mal, irmão, porque Deus, o Espírito Santo, o Senhor ele subiu, ele está lá nos altos da glória. Ele está na rocha sólida, olhando o teu povo como aquela águia, quando ela desceu os filhotinhos dela para brincar ali naquela selva embaixo. Ela subiu lá na rocha, lá em cima, e de lá ela ficava com os olhos fitos nos seus pintainhos, nos seus filhotinhos. E desta forma Deus faz com cada filho e filha dele nesta terra, porque ele está posado na rocha sólida.
Ele está morando no âmago do coração de cada filho e filha dele que está caminhando nesta terra. Ele está atento, os olhos dele estão fixos no laço do passarinheiro. Tá? Então ele viu você, então ele cuida de você. Como está naquela mensagem, ouvindo a sua voz. Como aquelas águiazinhas, a mãe dela desceu, pôs elas para brincar lá naquele vale. Mas ela estava atenta lá naquela rocha, lá em cima. Se alguém, irmão, qualquer um pássaro ou um coiote, qualquer coisa que quisesse fazer mal para uma daquelas águiazinhas, irmão, aquela águia, ela descia como um avião de cima daquela rocha. Como uma Brana fala de uma experiência que ele teve. Eu não vou falar isso aqui não, porque eu não tenho tempo, mas ele fala naquela mensagem, que aquelas águiazinhas estavam todo brincando ali, de repente começou uma tempestade lá distante. Aquela águia desceu, irmão, como um avião aterrissando ali. Com as asas dela abertas, abriu as asas, irmão. Aquelas águiazinhas não titubeou nenhuma delas. Agarrou debaixo das asas da mãe e segurou. E ela subiu ao céu, alçou o voo e subiu ao céu. E assim é o que Deus faz, irmão. Tira cada filho dele que anda com ele do vale da sombra da morte. Por quê? Porque ele viu você como ele me viu. Agora veja bem aqui, irmão. Aqui em Atos 12, versículo 1, fala como Deus nunca desampara os seus escolhidos. Ele sempre protege pelo seu povo, ele sempre peleja pelo seu povo e dá o livramento na hora certa. Se você for olhar isso aqui, agora você veja bem aqui, ó, em Atos 12 aqui, isso aqui é uma leitura, mas isso aqui é tremendo. Ali, quando o rei Herodes, né, mandou matar, ó, Herodes manda matar Tiago. Tá? Herodes imolou, cortou o pescoço de Tiago, ele matou, e o povo agradou daquilo. Olha o cabeçalho aqui da leitura aqui, ó. Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Agora veja bem aqui, irmão, você vê quando Deus viu um filho dele aqui nessa terra, como que Deus, ele dá o livramento. Entra aí, gente, vamos participando aí desse trabalho, viu? Deus abençoe cada um de vocês, de todo o meu coração. Vão compartilhando aí, mandando para o seu parente, para a sua família. Isso aí é uma corrente que não para, né? A palavra de Deus, ela vai até onde que a vontade de Deus queira que vai. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Então, a palavra dele faz tudo aquilo que apraz para o reino do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial. Agora, veja aqui em Tiago 12, irmão, para você ver, quando Deus, ele viu você, ele te dá o livramento. Veja quem aqui, ó. Em Atos 12, ó, e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Ele mandou prender a Pedro para que, quando passasse as festas dos asmos, ir lá também cortar o pescoço de Pedro também. Mas Deus tinha visto, irmão. Deus estava de olho, porque todas as coisas contribuem para o reino de Deus, irmão. Tudo acontece conforme a vontade de Deus. Ele matou Tiago a espada, mas Pedro ele não matou, porque tinha uma igreja, irmão. Irmãos, a igreja somos nós, irmãos, que estava orando por Pedro. Agora você vê, irmão, quando o Herodes, né, ele matou a espada de Tiago, irmão de Jesus, ele viu que o povo ficou feliz de ver aquilo, que aquilo agradou o povo, né, ele para se engrandecer. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
Tá vendo? Ele queria apresentar Pedro e matar Pedro também. Mas não era o tempo da partida de Pedro. Aquilo já não era mais para acontecer aquilo. E Deus, ele está atento. Se ele viu você, irmão, ele te protege. Por quê? Porque ele viu você, como ele me viu. Hoje, irmão, eu só tenho medo da ira de Deus, não tenho medo de mais nada. Sabe por quê? Porque Deus mora aqui, ó, nesse compartimento do meu coração. Olha, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Tá vendo, irmão? E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo, entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha o que o Senhor fez, irmão. Isso que eu falo, irmão, ó. Se Deus te viu, irmão, você não tem que temer mais a nada, irmão. Por quê? Porque Ele te viu. Porque a sede, a fome que se encontra dentro daquele compartimento do teu coração, irmão, quando você teme a Deus, quando você tem Deus, você teme a Deus, você foge do caminho do pecado, você foge do caminho da destruição, você foge do caminho da mentira, você foge do caminho do erro. Quero pedir aos irmãos aí, Maurindo, os irmãos aí, que orem pela minha filha Fabiana. O inimigo cometeu ela numa dor de cabeça tão forte, irmãos, que ela está sofrendo muito com a dor de cabeça. Peço aos irmãos aí que estão do outro lado, pastor João Bispo, pastor José Dolari, missionário Elias Venâncio, irmã Orinda, esses irmãos aí da fé, orem pela minha filha Fabiana Cristina de Oliveira, para que aquela dor de cabeça que o diabo acometeu nela, afasta dela e deixa a vida dela em paz, irmão. Eu conto com a oração de cada um de vocês. Agora, se veja aí, irmãos, ó, aqui no versículo 7 de Atos 12, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, aonde estava Pedro. Pedro estava tranquilo, irmão. Pedro estava dormindo tranquilo. Sabe por quê? Porque Pedro sabia que ele estava nos braços de Deus. Pedro, ele sabia que Deus estava guiando a vida dele, irmão. Ele sabia que o Espírito Santo estava nele. Ele sabia que o rei tinha matado o Tiago lá e que ia cortar o pescoço dele. Você acha que ele estava preocupado? Você acha que João Batista, irmão, João Batista estava preocupado quando falaram que ia cortar o pescoço dele lá no cárcere? Ele não estava nem preocupado, irmão, porque ele sabia que quando eles cortassem o pescoço dele, já tinha um corpo iluminado por Deus esperando ele. Você acha que João estava preocupado? João sabia que a igreja estava orando por ele. João sabia que os irmãos dele estavam orando por ele, irmão. Porque, irmão, ele viu você. Ele me viu. Olha aí, ó. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas e as cadeias, irmão, caiu tudo. Quem pode, irmão, recalcitrar contra os aguilhões? Como que você vai combater contra Deus? Se Ele te viu, se Ele viu você, como que você vai querer combater um cristão, um filho de Deus nessa terra, meu irmão e minha irmã? Pedro estava tranquilo, irmão. Tá vendo? E aquelas algemas que estavam na mão de Pedro caiu, abriu por si própria. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Tá vendo? E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele, irmão.
O anjo de Deus, irmão, Deus aí protege seus filhos. Por quê? Porque ele viu você. Porque ele me viu. Eu quero ler uns pedacinhos aqui de uma mensagem aqui. Uma mensagem amor divino, irmão. Isso aqui é uma experiência que o irmão Brana estava contando nessa mensagem amor divino. Ele tirou da Bíblia, né? E pregou esta mensagem inspirada pelo Espírito Santo. O próprio Deus falando através do irmão Brana, né? Ele contando essa experiência aqui, ó. Olha ele contando aqui, ó, nessa mensagem amor divino, irmão Brana contando aqui, irmão. Esse que eu falo, irmão, ele viu você, então ele é com você, comigo, com cada um de nós, com a senhora irmã Aurinda, com cada um desses irmãos aí. Ele disse assim, o irmão Brana falando, ó. Ao entrar na plataforma para falar sobre fé, de repente um maníaco que havia batido num pregador lá embaixo na rua, naquela tarde, tinha escapado do hospício. Tinha escapado do hospício. Quebrou a sua clavícula e seu maxilar. Ele tinha uma mania de matar pregadores. Ele correu para dentro e pensou, esta é a minha chance. Ali em cima da plataforma veio ele, pesando cerca de 250 ou 260, aproximadamente 6 pés e 10 polegadas de altura, 2,8 metros de altura, o tamanho do homem, balançando as suas mãos para frente e para trás. Ele disse, seu hipócrita, seu enganador disfarçado. Ali estava o culto de Deus em ordem, o povo sendo curado, milhares sendo salvos e abençoados, ministros inspirados, este grande reavivamento bem no seu começo. Então, para começar, trazendo-o através do mundo, sentado ali em cima, estava Telly Osborne, amém, o qual tem ganhado dezenas de milhares de almas para Cristo, sentado ali, pastoreando uma igreja, com 8 ou 10 na sua congregação, descendo e saindo da galeria. E aquele maníaco correu para a plataforma para perturbar a reunião do Senhor. E ele disse, seu enganador disfarçado, seu hipócrita, impondo a si mesmo como um servo de Deus, vou te mostrar esta noite. Você não é nenhum servo de Deus. Esse maníaco desafiando o irmão Brana. E o irmão Brana, Deus viu o irmão Brana foi um profeta. E esse maníaco entrou para desafiar o irmão Brana. Ele falando, vou te mostrar esta noite, você não é nenhum servo de Deus. Vou quebrar cada osso do seu pequeno corpo. Quem que estava com o irmão Brana ali, irmão? O Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, estava no irmão Brana. E a palavra de Deus disse, irmão, que o diabo pode ter toda a arma do inferno contra o cristão. Ele nunca consegue tirar um cristão do caminho do Senhor. Ele falou para o irmão Brana, vou quebrar cada osso do seu pequeno corpo desprezível. E ele subiu ali em cima e cerrou seu grande punho para me acertar. Eu virei, os pregadores se espalharam e tudo mais. Parou e ele escarrou seu cuspe em minha face. Ele disse, seu enganador disfarçado, vou te mostrar o quanto você é servo de Deus. Seu enganador. Ele desafiando o irmão Brana. Eu não disse uma só palavra, eu apenas olhei para ele e de repente o Espírito Santo, algo a mais. O que você pensaria se um homem cuspisse no seu rosto? Ora, se você fosse meio genioso, você se irritaria, claro que se irritaria. E ali apareceu 2 soldados, os mesmos 2 soldados que
com aquelas coisas nas suas mãos para derrubar o homem, para tirá-lo, mas eu não poderia deixá-los fazer aquilo. Deus tinha trazido o amor no meu coração por aquele ser mortal. Eu pensei, não é o homem, foi o diabo. Aleluia, irmão, aleluia. Deus sabia que estava naquele homem era o diabo, aquele homem era uma criatura de Deus. Foi como o Branda falou, ó, Deus tinha trazido o amor divino no meu coração por aquele ser mortal. Eu pensei, não é o homem, foi o diabo que o deixou, foi o diabo que o deixou naquela condição. Aquele homem seria um homem normal, que desejaria amar e viver como os outros homens fazem, mas foi o diabo que o deixou desse jeito. E um amor começou a fluir por aquele homem, e de repente aquele homem caiu e se prostrou-se aos meus pés ali. Quando o amor divino foi projetado, a graça soberana chegou e tomou o seu lugar. Ele fará isto todas as vezes. Porque, irmão, ele viu você. Você é um filho desse ministério da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus, meu irmão, minha irmã. Ele viu você, ele me viu. Você não tem que temer nada que o diabo possa tentar fazer contra você, não. Porque Deus já quebrou todos os mal dele ali. Deus já quebrou todo o império dele ali naquela cruz. Jesus já pagou o preço por mim e por você. Ele nos resgatou com mão forte e sangue, com o sangue dele. Ele comprou cada um de nós com teu sangue carmesim. Aquele maníaco, irmão, aquele homem matador de pregador, prostrou no pé do irmão Brana, como um cordeiro que deita nos pés. Tão manso, por quê, irmão? Porque o amor divino conquistará tudo. Ele viu você como ele me viu. Tem outra parte aqui, irmão, que eu quero ser bem rapidinho também. Aqui vai falar daquela passagem que o irmão Brana teve ali, ó, quando ele estava... Eu quero ler bem rapidinho, para que eu quero ver se vai dar tempo aqui. O irmão Brana contando que ó, não faz muito, longe da estrada. Ele fala que ali tinha um boi, uma qualidade de boi ali, uma raça de gado, né? Ali em Harryville, o nome do lugar. Um dia, esse imenso touro, esse touro já tinha matado aquele homem de cor. Esse touro já tinha matado um homem de cor na fazenda. Dos Branks, aqui. Matou o homem de cor. Quase matou aquele menino do oeste, do mesmo modo. Eles colocaram ali na fazenda. E eu não sabia, eu estava patrulhando. Irmão Brana contando essa experiência, irmão. Por isso que eu falo, irmão, ele viu você. E se ele viu você, você não teme que o inimigo não possa fazer nada por você. Porque Deus está cuidando dos seus. Ele viu você como ele me viu. O irmão Brano fala, ele falando aqui, ó. Eles colocaram ali na fazenda, eu não sabia, eu estava patrulhando. Deveria estar levando uma arma, eu não estava. Um dia atravessando, eu pensei em ir até lá e orar por alguma pessoa enferma. E fui atravessando aquele campo. Eu não sabia que aquele touro estava naquele campo. Tá vendo? O irmão Brana contando, eu já estava lá no meio do campo. O que aconteceu? De repente, deu uma pequena moita de arbustos. Levantou-se o enorme touro briguento. Seus longos chifres, assim, ele soltou um rugido. Eu sabia que era aquele matador. O irmão Brana sabia, irmão Brana não sabia que aquele touro estava ali, irmão. O irmão Brana falando, ele foi orar, ele contando, quer ver, ó? E eu olhei, ele contando, e eu olhei para trás. Eu estava muito longe da cerca, umas 200 jardas, 182 metros. São quase 200 metros longe da cerca. E ele perto daquele enorme touro. Ele não estava a 30, 40 pés de mim. Ali estava ele com seus chifres para baixo. Soltou um grande, enorme berro. Eu estava desarmado. E não havia nenhuma árvore para eu subir. Eu não podia voltar para a cerca.
eu pensei, bem, este é o seu fim, Bill Branham. É aqui que vai ser o seu fim, morto a chifradas aqui no campo. Eu fiquei ali parado, mas de repente algo começou a acontecer ali no coração. A glória de Deus, algo entrou no meu coração. Eu pensei, eu perturbei aquele animal. É como ditado, nós vê a pessoa vai andando no meio de um campo aí, no meio de um pasto, uma cobra pica ele. Por quê? Porque você relou nela, irmão. Você foi perturbar ela. E o irmão Branham não sabia que, ele não tinha nem notado os avisos que aquele touro matador estava ali. Mas olha ele contando aqui, ó. O amor algo entrou no meu coração, eu pensei, eu perturbei aquele pobre animal. Não é aquele pobre animal, é o diabo que o fez fazer aquilo. Olha ele contando aqui, irmão. Eu só sei de uma coisa, aqui está. Eu quero que você ouça. Há somente uma coisa que conquistará o diabo. Isso é o puro amor divino. O amor conquistará tudo. Deus amou o mundo de tal maneira. E isso conquistou a questão do pecado. Isso conquistou a questão do pecado. Isso conquistou a divergência na igreja. Isso conquistará tudo que for diferente dele para ser conquistado. Fará isso se você simplesmente deixar isto agir. Enquanto esse imenso animal começou a vir na minha direção, e em vez de eu odiar aquele animal, irmão Mike, ele contando, em vez de eu odiar aquele animal, irmão Mike, eu o amei e pensei, você é uma criatura de Deus. Quem mais poderia ter feito isto a não ser Deus? Você estava deitado aí pacificamente e eu entrei no seu território. E o campo estava cheio de avisos. Eu nem prestei atenção nelas, simplesmente peguei um atalho na minha região habitual para ir orar por um homem enfermo. E ali eu vi aquele sujeito se aproximando, sua cabeça simplesmente balançando assim. E ele estava fazendo para me matar. E eu sabia disto. Mas o amor divino começou a chegar. Eu pensei, pobre criatura, um animal irracional, não tem conhecimento das coisas. E ali estava você deitado. Eu perturbei. Então agora eu sou o servo de Deus. Você é uma criatura de Deus. Em nome de Jesus Cristo, volte e deite. Pois estou no meu caminho para orar por um filho de Deus que está enfermo. Volte e deite. Irmão, aquele touro vinha em minha direção, o mais furioso que ele podia. Não tive mais medo. Eu não estava mais com medo do que eu teria do irmão Neville sentado bem aqui. Apenas o puro amor divino santo no meu coração. O que fez isto? O que isto fez? Isto criou uma atmosfera e aquele touro correu diretamente para aquela atmosfera. E não mais de 10 pés distante de mim, 3 metros, ele parou e escoiciou e olhou bem aqui, tão derrotado com o olhar mais meigo na sua cara, virou-se e saiu e deitou. E eu passei a uns 5 pés. O que foi isso? Quando o amor divino é projetado, a graça soberana toma conta naquela hora. Você viu, irmão? Ele viu você, irmão. O amor divino está no teu coração, meu irmão, minha irmã. Você que tem que ir temente a Deus, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado. Entre aí, gente, vamos compartilhando. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, cada um de vocês que entraram aí, viu? Vão compartilhando aí. Muito obrigado a cada um dos irmãos aí que estão seguindo esse trabalho. Deus abençoe a senhora, irmã Aurinda, por estar aí até agora, viu, minha irmã?
Deus abençoe, irmão. Dê muita paz para a senhora aí. Eu tenho certeza que a senhora é uma escolhida de Deus. E juntos nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Abençoa cada uma dessas pessoas, Pai. Todos que entraram aí e aqueles que não entraram também. Peço a Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que retire aquela dor de cabeça, Pai, que o diabo cometeu na cabeça da minha filha Fabiana, Pai. Repreenda aquela enfermidade, Pai. Tira aquela enfermidade dela agora, Pai, através da unção desta pregação e a oração dos irmãos que estão do outro lado. E eu repreendo aquela enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como a cada um que está precisando, Pai, de uma cura, que seja... Eu apresento diante de Deus nesta hora, Pai, e toco tudo por terra, mando tudo por terra agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe meu irmão, meus irmãos e a cada um de vocês aí que estão seguindo esse trabalho. Vão compartilhando, seguindo esse trabalho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus dê a cura a minha filha, a cada um dos irmãos aí também, que estão precisando. Você que tem um problema na justiça, que Deus concede o que você precisa, meu irmão, meu irmão. Eu quero apresentar também, Pai, os parentes do Lau ali. Eu não tá no celular que eu não vi, mas é os filhos, filho e filha dele ali, Pai, do Lau ali. Que Deus abençoe aquele povo, Pai. Dê tudo que eles precisam, Pai, a cada um deles, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós nessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, a cada um aí que estão lutando em favor da vida, Pai. A cada um que está precisando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E domingo que vem estaremos novamente aqui, querendo, Senhor, se for da sua vontade, Pai. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus faça resplandecer o meu e o teu coração. Dê a paz no meu, no teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até domingo que vem, meus irmãos e minhas irmãs. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.